vamos partir dessa planilha, planilha de poligonal fechada. Então essa planilha, quem está no quarto ano, nós trabalhamos essa planilha acho que no terceiro ano. Então vamos, aquela colher de chá para a turma dos novinhos que estão chegando, né? Os mais novos estão vendo agora toda a parte de teoria, de conceitos, de topografia, e nós vimos que são praticamente duas interações topográficas: levantamento e locação. Então, no nosso levantamento de uma poligonal fechada, então as poligonais podem ser fechadas ou abertas. Nesse caso, é uma poligonal fechada. Então, na poligonal fechada, são coletados os ângulos horizontais, né, pelo menos uma orientação, e as distâncias horizontais. Então, no início, a planilha de campo só tem essas três informações: de ângulo, azimuth, pelo menos um azimuth, e a distância horizontal. Por que isso? Primeiro, esse levantamento, será que ele é altimétrico, planimétrico ou planialtimétrico? Pela planilha, nós já vimos que estamos trabalhando somente com os componentes horizontais. Então, se a gente está trabalhando somente com os componentes horizontais, ângulos horizontais, distâncias horizontais. Então, é um levantamento planimétrico, certo? E aquela primeira teoria que diz qual é o objetivo da topografia: descrição do lugar, utilizando instrumentos e métodos. Okay? Por que da existência dessa planilha? Essa planilha, ela pega os dados brutos em campo. O que é que acontece quando a gente coleta dados brutos em campo de um levantamento? Fatalmente, ele vai vir carregado dos três erros: o erro pessoal, o instrumental e o natural. E essa planilha, para que ela serve? Ela serve para corrigir esses erros. Então, primeiramente, nós corrigimos os ângulos horizontais. Com os ângulos horizontais corrigidos, nós calculamos, ou seja, recalculamos os azimuths. Com esses azimuths corrigidos e os ângulos horizontais corrigidos, nós transformamos orientação e distância em coordenadas. Então, com as coordenadas, vocês vão ver aqui embaixo, nós calculamos os erros dessas coordenadas, corrigimos essas coordenadas, e com essas coordenadas corrigidas, sem erro nenhum, nós, a partir de uma coordenada inicial, nós calculamos a coordenada de todos os pontos. Muito legal. Então, essa planilha é uma ferramenta muito boa para quem está trabalhando, principalmente quem trabalha com teodolito, com as primeiras estações, né, as estações restangulares, que não faz esse tipo de correção ainda automático. Então, eu peguei essas coordenadas aqui, que está na descrição do vídeo aí embaixo. Então, essas coordenadas nós vamos trabalhar. Por quê? O que a gente trabalha, o que a gente vende para o nosso cliente, são exatamente as planilhas de campo, memorial descritivo e a planta propriamente dita. Então, a turma do quarto ano já viu no começo desse ano, antes dessa pandemia, nós vimos toda a parte de memorial descritivo. Então, falta a gente amarrar a parte final, que é trabalhar a planta. Eu sei também que vocês têm aula de AutoCAD, vocês têm aula de CAD para topografia, mas sempre fica uma lacuna. Então, nesse vídeo, o que é que nós vamos fazer? Eu vou ensinar vocês como fazer uma planta rápido e de excelente qualidade, utilizando poucos atalhos no AutoCAD, pouco tempo. Vocês veem que é muito rápido. E como a gente pega essas coordenadas e constrói uma poligonal no AutoCAD, bem rápido, bem fácil. Ok? Vamos a nós. Então, na descrição do vídeo estão essas coordenadas aqui. Elas já estão prontas para serem lançadas no CAD.
Quando elas não estão prontas para ser lançadas no CAD, vocês veem que essa coordenada aqui ela é repetida. É a mesma coordenada aqui de baixo. Então, a gente só copia, ó, da planilha as coordenadas que a gente precisa. Então, vou copiar, copiei. Eu abro um bloquinho de notas, eu já deixei aberto. Tá aqui. Eu vou fazer todo o procedimento bem devagarinho, sem muita preocupação. Vou apagar. Vou colar aqui. Então foi colado. Então vocês veem que primeiro, se eu lançar a minha coordenada do jeito que está aqui, o AutoCAD simplesmente não vai reconhecer como coordenada. Por quê? Primeiro, o que é que está certo e o que é que está errado? A primeira coluna é sempre o leste, oeste, né? Que nós temos este e norte. Então, este e norte. Então, está correto. O oeste vem primeiro, o norte vem por último. Isso aí está certo. O que é que está errado? A vírgula. O AutoCAD não reconhece a vírgula como sendo divisor de decimal. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso transformar essa vírgula em ponto. Então, eu seleciono todo mundo. Posso vir aqui em editar. Vou aqui em selecionar tudo. Selecionei. E faço a modificação. Substituir. Vou substituir o quê? Vírgula por ponto. E boto em substituir tudo. Então, ele já substituiu. Ok? Então, em relação aos decimais, está correto. Então, o que é que a gente precisa fazer agora? Esse espaço aqui, eu preciso de um delimitador para que o AutoCAD entenda. Olha, ele terminou uma coordenada do oeste, está querendo agora lançar a coordenada norte. Então, para isso, eu tenho que substituir esse espaço por vírgula. Então, eu venho aqui, marco ele como eu marquei, Ctrl C, venho aqui, Ctrl V, e aqui no lugar, eu boto a vírgula. E boto para substituir tudo. Então, feito isso, o arquivo está pronto para ser lançado no CAD. Okay? Quem já tiver carregado o seu AutoCAD do computador, tiver conseguido também colocar o CAD norma, na descrição do vídeo está o link para você carregar, né, instalar no seu computador o AutoCAD estudantil e o CAD norma também. Existe o vídeo de instalação também de cada um. Lembrando, todos os programas que a gente está usando nessa videoaula, inclusive o CAD, o programa para lançar ao vivo, é tudo fonte aberta. O AutoCAD é o AutoCAD estudantil. Então, para isso, para você ter direito a utilizar o AutoCAD estudantil, é necessário fazer na Autodesk um registro, né, de estudante. Ok? Vamos a nós. Vou deixar aberto o bloco de notas. A nossa planilha a gente não vai utilizar mais. Eu vou fechar a nossa planilha. Eu já deixei previamente o AutoCAD aberto. Então, quando vocês carregarem o seu AutoCAD, vai vir o AutoCAD normal e vai vir a planilha aqui, ó, a barra de ferramentas do CAD norma. Okay? Essa barra de ferramentas do CAD norma, ela é carregada quando a gente trabalha com o AutoCAD. É assim que você entra com o CAD norma, ele pede para carregar e para configurar. Então, como é que a gente faz isso aí? Se não tiver aparecendo no seu essa barra, você vai clicar aqui ao lado, CAD norma. Vocês vão ver que existem duas barras de ferramentas ativas. A primeira é de gerente, que é essa primeira parte aqui, e a segunda que é aplicativo de topografia. Existe também, para as turmas que estão fazendo edificações, aplicativos para arquitetura, entendeu?
É uma gama muito grande cada norma, vocês vão ver que é uma ferramenta muito legal. Então, vamos preparar o nosso AutoCAD para começar a trabalhar. Okay? Então, como é que a gente faz? A primeira coisa a ser feita. AutoCAD abriu, vamos definir, não é? Lembre-se, nós começamos sempre com o ponto mais ao norte, então eu preciso definir esta parte superior da tela como sendo o norte do meu trabalho. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui na barra de comando e digito UN. Vocês vão ver que vai aparecer aqui, vamos lá de novo, UN. Vai aparecer o comando units. Então, é esse comando que a gente quer. Dá um Enter. Vai abrir essa telinha aqui. Nessa tela é que nós vamos configurar o nosso CAD para começar a trabalhar. Então, primeiro, distância. Distância eu quero em decimal realmente, mas eu não preciso com 4 casas decimais. Eu trabalho com milímetros. Então, 3 casas. Os ângulos. Eu quero com graus, minutos e segundos, né? Assim que a gente trabalha. Só que a precisão, ó, só está em graus. Então, eu venho aqui e coloco para graus, minutos e segundo. Os ângulos que a gente está trabalhando é no sentido horário, sentido do ponteiro dos relógios. Então, eu marco aqui o sentido do ponteiro dos relógios. Okay? Falta a direção, né? Porque lembrando, eu preciso coletar em campo distâncias, ângulos e pelo menos uma direção, senão a planta ela fica solta. Eu preciso amarrar. Então eu posso amarrar essa direção com azimuth, com rumo ou com pelo menos 2 coordenadas. Então eu vou aqui em direção. Vocês vão ver que no de vocês deve estar aqui marcado como oeste. A gente marca para norte e dá um OK. Feito isso, está tudo certo, eu dou um OK. Então já estamos prontos para começar a alegria. Então, como é que nós vamos começar essa alegria? Pegando aquelas coordenadas que a gente salvou no bloco de notas e lançando no AutoCAD. Então, as coordenadas estão aqui. Ó. Eu venho, seleciono, copio, Ctrl C, e venho aqui e chamo a polilinha. Eu posso clicar aqui para chamar a polilinha, como posso puxar por aqui. Então, vou digitar Pol. Quando digita Pol, vai aparecer lá Polygon e Polyline, mas eu quero a Polyline ali, ó, Polyline. Feito isso, ó, ele pede o primeiro ponto. Então, o que é que eu faço? O primeiro ponto, Ctrl V. E dou 2 Enters. Dando os 2 Enters, no meu já apareceu aqui a poligonal. Ela está uma poligonal aberta. Ponto inicial não é um ponto final. Então, eu preciso fechar essa poligonal. Antes disso, se no de vocês não estiver aparecendo, é porque ele está com zoom. Então, como é que a gente dá um zoom legal? Então, Z, Enter, E de Extender, Enter. E ele vai dar o zoom, vai aparecer só poligonal aí. Ok? Vamos fechar? Bora. Então, eu venho aqui, ó, polilinha. Se não tiver aparecendo a chamada do objeto Snap, você vai conseguir ativar com o F3 do seu teclado. Então, ativando o seu F3, deve aparecer aqui. Caso não apareça, você vai aqui, ó, e marca, ó, endpoint, que é o fim do ponto, porque não vai estar desmarcado. O meu já está pronto, né? Está com endpoint, ponto médio, centro, interseção, perpendicular, já tem uma série marcada. Você marcou, vai aparecer esse quadradinho aqui quando a gente quer que a linha encaixe certinho com a outra. Então eu vou aqui, estou usando o scroll do mouse, certo? Para ele dar
o zoom e dou o Enter. Lembrando, a gente sempre utiliza no AutoCAD os botões direito e botão esquerdo. Esquerdo o mouse para as funções mais básicas, direito para algumas funções. Vou repetir aqui essa linha para explicar a vocês com calma. Então eu venho aqui em polilinha, botão esquerdo do mouse. Cliquei com esquerdo de novo. Ó. Chego aqui, ó, cliquei com esquerdo de novo. Só que se eu deixar, ó, ele vai para outra linha. Então eu não quero. Como é que eu faço? Clico com o direito do mouse. Cliquei com o direito do mouse, dou um Enter. Ou então vou apenas no teclado e dou um Enter direto. Certo? Agora eu tenho aquela poligonal fechada que representa aquela planilha que a gente calculou. Só que tem um problema. Mais na frente a gente vai saber por quê. Veja que eu tenho dois objetos separados. Tem uma linha que eu fiz agora e tenho a poligonal que veio da planilha. Eu preciso juntar isso aqui tudo como um único objeto. Então, como é que eu faço? Eu venho, clico fora aqui, ó, com o esquerdo e puxo. Então, quando eu clicar aqui novamente com o esquerdo, ele vai marcar toda a área da poligonal, inclusive os pontos juntos. Eles ainda não estão juntos. Então, como é que a gente faz para juntar esses pontos? Eu venho aqui no Modify e existe essa aqui, ó, Join, juntar. Então, vou mandar juntar. Então, quando eu clicar aqui, ó, ele vai dizer aqui, ó, 4 segmentos, uma só polilinha. Então, ele juntou os 4 segmentos numa só polilinha. Então, se você clicar aqui, ó, você vê que virou um objeto único. Dou ESC, né, para voltar. Agora é um objeto único. Isso vai servir mais na frente quando a gente for calcular a área disso aí. Então, a área dessa poligonal. Okay? Vejam, até agora eu só usei o AutoCAD. Já estou com a poligonal pronta. Simplesmente usei o AutoCAD. Vamos começar a usar o CAD Norma? Bem, primeiramente, vamos definir essa escala disso aqui. Então, pelas distâncias, eu já tenho uma noção de escala. Então, eu vim aqui onde tem ESC, cliquei com o esquerdo, ele abriu a janela de escala. No CAD Norma, quando eu carreguei, ele está na escala de 1:50. 1:50 eu uso para lote, eu uso para pequenos terrenos. Então, quanto maior a distância dos vértices, eu vou aumentando essa escala. Então, eu já sei, pela prática, que isso aqui vai dar entre 1:1000 e 1:2000, porque eu tenho distância de 200 e poucos metros de lateral. Então, vamos começar com o maior, né? 1:2000. Dou um OK. Então, vamos verificar, primeiro, se as coordenadas desse desenho estão corretas, né? Como é que eu faço? Eu tenho duas formas de colocar as coordenadas. Na verdade, eu tenho até mais. Não se preocupe não, viu, Laís? Estou vendo aqui o seu retorno. Se estiver travando, eu estou gravando o vídeo e depois eu vou publicar ele e você assiste normal. Ok? Então, eu vou lá, vou colocar aqui. É minha internet do professor é pesado. Não dá, né, para eu ficar no bate-papo e dando aula ao mesmo tempo. Então relaxa aí o cabeção. O vídeo depois eu posto normalmente. Ok? Então vamos a nós. Então eu venho aqui, clico em norte e este. Ele vai me pedir quantas casas decimais eu quero trabalhar. Então, normalmente eu trabalho com 3 casas decimais. Então, boto 3, dou Enter. E aí ele pede o primeiro ponto de coordenada. Então, eu venho aqui, clico no ponto de coordenada, puxo um pouquinho e coloco. Às vezes, dá esse bug nesse programa. Então,
Isso é fácil de resolver. Clicou aqui, boto para rotacionar, clico na base, giro, já rotacionei. Então eu tenho as coordenadas de cada ponto. Isso é feito com esse íconezinho. Pode ser diferente? Pode. Eu posso botar assim, ó. Do ponto, ó. Quem é o oeste? Do ponto, quem é o norte? Vou rotacionar ele, ó. Vou rotacionar. E nós temos as coordenadas do ponto. Pode ser feito de forma diferente? Pode também. Tem mais essa opção aqui. Como diz, né? A topografia é uma arte. Então, com as ferramentas você tem várias formas de fazer. Assim como as coordenadas, eu já tenho nesse Lisp do CAD-Norma distâncias e azimuths. Então, eu ganho muito tempo. Eu clico, lembrando, eu posso fazer azimuth no sentido horário e no sentido anti-horário. Então, nós trabalhamos sempre com sentido horário. Cliquei no alinhamento, ele já me dá automaticamente a distância horizontal e o azimuth. Então, fica fácil trabalhar desse jeito. Então, eu venho aqui, azimuth, clico no ponto, sempre no sentido horário. Clico no próximo ponto, ele me dá os azimuths e as distâncias. No final, clico com o direito, ele já fez os azimuths e as distâncias. Bem, eu já tenho distâncias, azimuths, coordenadas. O que é que está faltando? Simples, né? A área e o perímetro. Então, como é que eu faço a área e o perímetro? Venho aqui no comando, digito A, vai aparecer o comando área ali, ó. Então eu clico em área. Lembra que eu fechei a poligonal? Então quando eu fechei a poligonal, eu juntei, ela agora é um objeto único. Então se ela é um objeto único, eu coloquei lá a área, e embaixo você vai ver, ó, que tem o O de objeto. Então bem aqui, ó, O de objeto. Então eu clico aqui ou digito O, Enter. O, Enter. Então quando faz isso, o nosso cursor ficou um quadradinho. Então esse quadradinho é simples. Ó. Quando eu me aproximo da poligonal, clico na poligonal, ele me dá a área e o perímetro. Eita, professor, e como é que eu trabalho isso aí? Simples, ó. Sumiu, não foi? Sumiu. Você vem aqui, ó, no histórico de comandos, ela vai estar aqui, ó, área e o perímetro. Então eu venho aqui, copio isso aqui, Ctrl C, e deixo um bloquinho de notas lá guardadinho, Ctrl V. Nós vamos usar daqui a pouco. Então como é que eu faço aqui? Eu venho, clico, seleciono isso aqui e faço uma cópia, aqui em cópia, boto para baixo. Aí venho aqui no meu bloquinho de notas. Quanto foi minha área? Ctrl C. Ctrl V. Então aqui está em metros quadrados.
posso transformar para hectares. Então, 1 hectare são 10.000 metros quadrados. Você divide isso aqui por 10.000. Então, vai dar isso aqui, né? E eu venho e deixo metros quadrados. E aqui eu coloco o perímetro. Vou aqui no meu bloco de notas. Seleciono, modifico. E aqui, metros, né? Perfeito. O que é que está faltando? Lembrando, né? Todos os vértices da nossa poligonal, você vai colocar as devidas coordenadas, ok? Vocês vão ver também que quando vocês fizerem isso, as distâncias e os azimuths vão ter uma pequena diferença em relação à planilha. Por quê? Porque essas coordenadas que nós lançamos já está corrigido tudo. Então é claro que vai alterar em relação aos azimuths, às distâncias e os ângulos iniciais. Okay? Então, uma vez colocado, nós vamos definir os vértices, né? Vamos definir os vértices. Como é que a gente define os vértices? Pega um círculozinho aqui.